Hoje a Unicamp confirmou um caso de hepatite medicamentosa relacionada ao kit Covid. Aí eu fui ver a reportagem. O que acontece? Estão falando que a Ilka Boim, professora da unidade lá de transplante do HC, falou que foi necessário um transplante hepático por conta de um paciente ter tomado o kit Covid, né? Que, segundo ela, o kit constava de zinco, azitromicina, vitamina C, D e ivermectina. Eu queria saber, assim, o que a gente pode fazer? Tem que suspender o kit? Não tem? Quando tomar? Quando não tomar? Como que a gente faz? Porque a gente fica assustado, né? Porque... Posso falar? Então, assustado é porque vocês não estão analisando todo o contexto. Eu dei ivermectina para um paciente transplantado de fígado. A ivermectina, ela é metabolizada no intestino. Você tem que caçar um caso que foi de hepatite gerada por ivermectina e que ganhou um transplante. Sabe quantas pessoas, quantos dermatologistas prescrevem ivermectina para piolho? Não. A grande maioria. Sabe quantas pessoas nas comunidades mais pobres tomam ivermectina para sarna e para piolho? Você tem uma noção do número de pessoas? Não, eu não tenho. Eu só fiquei preocupado com a reportagem. Foram transplantados, gente. Aí me descobriram um. Então vamos falar em relação a kit, porque eu sou contra kit. Eu sou a favor de tratamento com acolhimento. O acolhimento é o olho no olho do seu paciente, é você passar a confiança e escolher o melhor tratamento. Agora, eu não vou chegar e dar risada de um paciente entre milhões que tomam ivermectina ao longo do ano inteiro para piolho ou para sarna e dizer quantos desses são transplantados. Esse caso precisa ser melhor estudado. Então, na estatística, que você é meu ídolo, viu, Sami? A gente tem que ver que esse caso está fora da curva. E não é que ele está fora da curva, na estatística é o tipo de dado que a gente não considera para chegar à conclusão de um evento. Então, já que você tocou nesse assunto de kit, que existe uma politização que eu acho horrível, nós temos que botar o paciente em primeiro lugar, aí você acaba com a vaidade, você acaba com a disputa, e você escolhe o que é melhor o seu paciente, você acaba com a política. Eu vou responder pelos meus números, pelos números da doutora Carliane do Pará, da doutora Vânia Brilhante, da doutora Karina Petri, pelos números do que a minha equipe atendeu. Teve um boom, o Emílio tem razão, eu avisei o Carnaval das Clandestinas, né? Eu atendi do dia 15 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, eu atendi 87 casos. Do dia 1º até ontem, eu atendi 487. Não é coincidência vir depois do Carnaval. E eu sou obrigado a admitir que, lógico, que as baladas que você espalha jatos de aerosol contaminados, mas esse vírus, ele tem, sim, um índice de transmissão 2,5 vezes maior que a outra. E se não recebe tratamento, morre gente mesmo. Vamos falar um pouco de kit. Eu sou contra kit, eu sou a favor de tratamento individual. No entanto, lá atrás, quando saiu um estudo que mostrava em tubo de ensaio, esse antigo, que a ivermectina, ela agia em alguns receptores e diminuía a replicação viral in vitro, e aí existe uma polêmica de alguns estudos que mostram que isso não é reproduzido nos casos, com estudos robustos e randomizados. Tem um estudo de meta-análise que eu não vou dar bola para estudo neste momento, eu vou dar bola para o meu paciente, não causando malefício, que esse é o princípio da medicina, é você não causar malefício para o seu paciente. Você está no dia a dia. Eu vou dar um exemplo clássico, que as pessoas falam que o berço da ciência é no mundo ocidental. Aqui no Brasil tem um colega, o Flávio Cadejani, que acabou de publicar um trabalho maravilhoso. Quando eu fui atrás da corticoide, os estudos falavam que aumentava a replicação viral por uma análise mal feita dos estudos. Ninguém foi ver o que aconteceu com quem tomou corticoide naqueles estudos. Eles tinham aumento de replicação viral, mas tinham uma melhora clínica. Agora, eu nem vi esses estudos, eu recebi o estudo do brilhante Marcelo Amato,
e vi que diminuía a mortalidade, o meu paciente estava para ir para o tubo, eu dei pela primeira vez no mundo ocidental corticoide, baseado no que eu percebi que era uma doença inflamatória. Isso chama-se observação clínica do médico que está na beira do leito. Boa. Ô, Zeballo, aí eu fiquei falando sozinho durante 3 meses, até saírem os estudos que provavam. Então, vamos na observação. Sami, se acharam de caso de hepatite por ivermectina, você pega esse caso, ele é o caso que na estatística a gente elimina da curva. Porque não é isso que eu dou, por exemplo, eu analiso, eu já tive acho que pelo menos uns 1.500 casos, eu não parei para contar, eu tive só 7 perdas, dessas 7, 5 morreram com Covid, mas não de Covid, 2 morreram de complicação de respirador, e foram pessoas acima de 70 anos, em mais de 1.500 casos que a gente já viu ao longo desse ano. Então, a gente tem uma estatística que vale a pena os colegas, e não sou só eu, vale a pena os colegas observarem o que eu estou fazendo. Eu não quero impor tratamento para ninguém, eu quero entender que alguma coisa que eu estou fazendo está adiantando. Talvez seja o corticoide na hora certa, talvez seja isso, talvez não esteja associada, mas tem alguns estudos com a nitaxosamida, que é a Anita, com a ivermectina e até com a cloroquina, que eu não uso, não porque eu sou contra, mas é porque eu acho que você não tem que encher o paciente de remédio na primeira pode dar gastrite, pode vomitar, e você tem que ter um controle. Eu acho que é importante você controlar a inflamação no início. Então, eu sou contra a kit. Você não pode tratar a medicina que nem você faz McDonald's. O tratamento é individual, ele é humano, e se você quer saber, nós temos que observar os resultados, que nem observei no corticoide lá atrás, fiquei falando sozinho. Vai observar os resultados de Porto Feliz, vai observar os resultados de Porto Seguro, vai observar os resultados de São Lourenço e vai observar os resultados que no Pará, que a gente controlou o colapso lá atrás, não tinha tanta política, então os médicos prescreveram sem a pressão política, porque existe uma pressão que o medicamento não funciona. Eu não sei se esse remédio funciona ou não, eu sei que a gente montou uma estrutura e que se eu dar o corticoide na hora certa, ele ajuda, mas vamos observar por que Búzios negativou, vamos ver o que aconteceu lá. Agora, a medicina não é a base de kit, medicina é a base de entrevista, de exame físico, e eu tenho que falar dessa cepa agora, ela é mais agressiva, sim, porque eu e os colegas, conversei com vários colegas, eu não internava ninguém quando eu começava a tratar desde o começo. Quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Teve um caso só, inclusive uma pessoa extremamente influente que acabou internando, graças a Deus teve alta. Foi muito complicado, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas naquela época você não interna ninguém, todo mundo eu tratava em casa. Qual é a vantagem disso? Onde eu me baseei isso? Na solução do colapso do Pará, e eu trato todo mundo em casa, ainda estou tratando. Só que agora não é todo mundo que responde 100%, eu tenho que internar pelo menos 2%. Desses quase 500 que eu vi agora, nessas primeiras 3 semanas, eu tive que internar uns 10. Estão todos respondendo ao tratamento, porque eu estou usando uma outra estratégia, de novo, baseada na observação, baseada em como funciona essa doença, que é uma vasculite sistêmica. Ficou claro para mim o mecanismo dela. O vírus se quebra, ele vai nos vasinhos, inflama os vasinhos, coagula os vasinhos do pulmão, não respira, coagula os vasinhos do sistema nervoso, dá alterações neurológicas, na grande maioria das vezes leve, mas é uma doença, é uma vasculite. Por conta disso, entrou um paciente no meu consultório que tomava um remédio justamente para vasculite, ele não teve falta de ar nenhuma, com 75% do pulmão tomado. Na observação, eu falei, aí tem coisa. Fui ler os editoriais de uma revista Lancet, não estou sozinho nessa observação, nós estamos em guerra de novo com essa epidemia. Fui dormir essa noite às 4 horas da manhã, porque fui ver 25 casos em 3 hospitais que eu estou atendendo, estou abraçando o mundo, mas vai passar. E o que acontece é o seguinte, eu estou em época de guerra, estou fazendo de comum acordo esse medicamento e estou evitando um monte de gente que vá para o tubo, que às vezes não responde tão bem como respondia com a cepa anterior. Mas é importante que se diga que é hora de parar de brigar, é hora de olhar o paciente em primeiro lugar e ver por que os outros locais estão dando certo. Isso que é importante ver. Então, esse caso
de hepatite, você sabia que não existe estudo robusto, randomizado, mostrando que a ivermectina cura piolho? E nem assim o pessoal não fica proibindo as pessoas de prescreverem remédio para piolho. Mas é dose única, não é? Sarna e piolho, acho que é dose única. O problema mais grave, pelo que eu entendi, eu não sou médico, é no uso mais contínuo, como o caso da Covid. É muito observador e você só acrescenta, Sami. Agora, a dose que a gente prescreve são doses prescritas pelo medicamento e não é só em dose única. Às vezes tem que fazer 2 doses na semana no piolho. E agora, se você fez esse comentário para a gente ver a relevância da toxicidade... Não, toxicidade eu levantei Claro, não, mas você está preocupado. Eu preciso informar quem está nos assistindo. Quem prescreve dermatologista, ele sabe quantos pacientes ele teve de transplante hepático. Pergunta para qualquer um dermatologista. Ele não teve. Quantas vezes eu tratei pessoas simples, que às vezes a gente ajuda, que vai no consultório, e nunca teve.